Fala, meu irmão consagrado, minha irmã consagrada, beleza? Vamos corrigir aqui questões da banca Instituto Legados que ocorreram na prova da Prefeitura de Cabeceiras do Piauí, beleza? Pega teu material e vamos para a aula agora. Vamos para a primeira questão do Instituto Legados, Prefeitura Municipal de Cabeceira do Piauí, certo? Eu coloquei aqui, são 5 questões dessa prova e coloquei algumas questões correlatas. Nosso foco é voltado para a banca Instituto Legados, beleza? Qual é a função da BIOS? Sistema básico de entrada e saída em um computador. O que é BIOS? BIOS ele é um software, é um programa. De que tipo específico? Ele é um programa gravado de fábrica. Então, ele vem da palavra em inglês, ó, firmware. Firmware. Programa que já vem gravado de fábrica. Ou seja, ele já vem com as instruções que são necessárias para aquele sistema funcionar. Olha só, você marcaria aí a ideia do I. Inicializar, você pega esse i, a função do BIOS tem a ideia de inicializar alguma coisa, ó, inicializar. Ele vem gravado em memória ROM ou mesmo em memória flash. É muito comum em provas ele dizer que o BIOS vem gravado em memória ROM. Beleza. Então você marcaria o seguinte, marcaria a letra D. Iniciar o computador executando um conjunto de instruções de baixo nível. Baixo nível não quer dizer baixo escalão. Esse baixo nível quer dizer que ele trabalha em linguagem de máquina. Então, aqui tem relação com linguagem de máquina. A linguagem de máquina ela vai trabalhar com os bits, ou bit 0 ou bit 1. Então, aqui o gabarito letra D. Coloquei aqui para você o seguinte, a função da BIOS é iniciar o computador executando um conjunto de instruções em linguagem de máquina. O BIOS é um firmware embutido em um chip na placa-mãe do computador. Ele é responsável por iniciar o sistema quando o computador é ligado. Quando o computador é ligado, a BIOS é ativada e executa uma série de verificações e testes para garantir que o hardware esteja funcionando corretamente. Isso inclui a verificação da memória RAM, a detecção e inicialização dos dispositivos de armazenamento, como o disco rígido, e a detecção e configuração dos periféricos conectados, como teclado e mouse. Além disso, a BIOS carrega o sistema operacional para a memória e transfere o controle para ele. Beleza. Portanto, a função principal da BIOS é iniciar o computador executando um conjunto de instruções de baixo nível, ou seja, em linguagem de máquina 0 ou 1, preparando para o funcionamento correto, transferindo o controle para o sistema operacional. Beleza. O gabarito é realmente a letra D. A segunda questão diz assim: BIOS é um programa armazenado em um chip responsável pela execução de várias tarefas durante a inicialização do computador, até o carregamento do sistema operacional. Para garantir sua integridade, suas instruções são gravadas em um tipo de memória somente de leitura. Então, essa memória somente de leitura é a memória ROM. Read Only Memory, memória somente de leitura. Lembrando que BIOS pode ser gravado em memória ROM ou uma variação da memória ROM, que seria a memória flash. Permite aí que você possa atualizar, né? Então você tem aqui que a BIOS é um programa de baixo nível, ou seja, linguagem de máquina, que é armazenado em um chip de memória dentro da placa-mãe do computador. Sua principal função é inicializar o hardware do sistema durante o processo de inicialização ou boot. Como é que se chama esse processo de inicialização? Boot. E fornecer uma interface básica para interação entre o hardware e o software do sistema operacional. Antigamente, a BIOS era armazenada em memórias ROM, e ainda hoje é cobrada em concurso, onde é armazenado ROM, que era um chip de memória de somente leitura. Essas memórias eram gravadas durante a fabricação do computador e não podiam ser alteradas facilmente. Se fosse necessário atualizar a BIOS, era preciso substituir fisicamente o chip ROM por um novo.
No entanto, com o avanço da tecnologia, as memórias flash tornaram-se mais comuns para armazenar a BIOS. A memória flash é um tipo de memória regravável que permite que a BIOS seja atualizada ou reprogramada sem a necessidade de substituir fisicamente o chip. A atualização da BIOS por meio da memória flash geralmente é feita por meio de um utilitário específico fornecido pelo fabricante da placa-mãe. A utilização da memória flash para a BIOS trouxe maior flexibilidade e facilidade de atualização, permitindo que os fabricantes corrijam bugs, melhorem a compatibilidade e adicionem novos recursos à BIOS após a fabricação do computador. Portanto, a BIOS pode ser encontrada tanto em memórias ROM como em memórias flash, sendo esta última a opção bastante utilizada atualmente. 3. Ao iniciar o computador, normalmente é exibida alguma opção de acesso à BIOS. Qual das seguintes opções descreve o que é BIOS? Então aí você vai marcar a letra A. BIOS é uma espécie de firmware usada para realizar a inicialização do hardware durante o processo de inicialização boot em computadores compatíveis com IBM PC. Então você marcaria a letra A. Quarta questão. Qual das opções abaixo descreve corretamente o protocolo HTTPS usado em sites na internet? Olha só, quando você navega em sites seguros, você vê um cadeado fechado, você vê o protocolo de transferência de hipertexto seguro, HTTPS. Os pontos, barra, barra e o nome do site, né, o domínio do site. Você vai ver que esse S está associado a seguro. Quando você pensa em algo seguro, você pensa associado a certificado digital, a criptografia, beleza? Aqui você pensa em sigilo, que você pensa em confidencialidade, beleza? Então essa é a ideia do HTTPS. Então quando você navega em sites, você vai ver que a resposta seria o quê? Quando você tem essa questão da camada de segurança. Essa camada de segurança aqui, pessoal, ela é implementada sobre quem? Sobre o HTTP. HTTP mais SSL. Essa é a camada de criptografia, beleza? Então, olha só, o HTTPS é um protocolo para comunicação segura e criptografada em sites. Gabarito, letra E. Coloquei o seguinte, olha, o HTTPS é um protocolo de comunicação utilizado para acessar sites de forma segura na internet. Ele é uma extensão do HTTP, com camadas adicionais de segurança, que é o SSL. O HTTPS utiliza criptografia para proteger os dados transmitidos entre o navegador do usuário e o servidor, o computador servidor na web, o servidor www. Essa criptografia garante que as informações confidenciais, como senhas, dados pessoais e informações de pagamento, sejam transmitidas de forma segura, não possam ser interceptadas ou alteradas por terceiros mal intencionados. Além disso, o HTTPS também utiliza um certificado digital, SSL e TLS, para autenticar a identidade do servidor web, garantindo que o usuário esteja se conectando a um site legítimo e não a uma falsificação. Isso ajuda a prevenir ataques de phishing, furto de dados, e garante a integridade da conexão. Portanto, o HTTPS é o protocolo utilizado para comunicação segura e criptografada em sites, fornecendo uma camada adicional de proteção para os usuários ao navegar gabarito letra E. Essa quinta e sexta é para julgar certo ou errado. Olha só. Uma prova de engenheiro de software. Veja só, da Petrobras. Analista de sistema, uma área específica. O HTTPS é a junção do HTTP com o SSL, que é uma camada de criptografia. Então, isso aqui está o quê? Certo. Olha a sexta questão. Prova da Telebrás, um especialista em gestão de comunicação, telecomunicação marketing. HTTPS, www.telebras.com.br é uma URL, ou seja, é um endereço virtual em que HTTPS, que é esse destaque aqui, indica um protocolo de comunicação perfeito, com uma camada de proteção na transmissão de dados entre o computador de um usuário e o servidor,
que permite a obtenção de recursos textuais do site da Telebrás. Perfeito. Isso aqui está correto. Transferência de hipertexto seguro. Sétimo, o protocolo utilizado para a navegação em sites da internet que funciona como uma conexão entre o cliente e o servidor. Esse cliente aqui, como diz na questão anterior, é o teu navegador ou browser, que funciona como cliente. E o servidor é o servidor web, é aquele que vai te fornecer as páginas. E tem uma camada de proteção. Então tem o SSL lá. Com certeza aqui é o HTTPS letra D. Oitavo, o Microsoft Word 2016, qual a opção que permite um efeito visual a um parágrafo, como sombreamento ou bordas, sem alterar a formatação do texto contido no parágrafo. Então isso aqui claramente são os estilos de parágrafo. Vou demonstrar aqui para vocês na prática. Vamos lá. Olha só, estou aqui na tela do Word e vou fazer o seguinte, olha, eu vou selecionar esse texto para que eu possa fazer uma formatação, beleza? Então, vou selecionar aqui e eu vou colocar negrito com a cor da fonte vermelha. Pronto. Eu fiz essa alteração. Aí vejo o que é que a questão nos diz, ó. No Word, qualquer um, né? Qual a opção permite aplicar um efeito visual a um parágrafo, como sombreamento ou bordas, sem alterar a formatação do texto contido no parágrafo? Beleza. Então, vou selecionar aqui, ó. Selecionar esse segundo parágrafo. Eu vou aqui, ó, na opção. Você está vendo aqui que tem estilos, né? Você está vendo que tem estilos. Porque, olha só, o que é que eu vou marcar? Estilos. Então, tá aqui a opção de estilos. Então, vou selecionar aqui. Vou lá na opção, posso criar meu próprio estilo. Posso colocar aqui, por exemplo, meu estilo atual. Posso modificar. E aí eu posso vir aqui em formatar. Veja só, venho aqui em bordas. Posso escolher um tipo de borda. Vou colocar aqui a borda sombra. Com sombra. Vou colocar aqui o sombreamento. Vou colocar uma cor de preenchimento. Vou colocar aqui, por exemplo, esse cinza, onde você está vendo 15%, vou dar um OK. E veja que ele está colocando essa formatação aqui sem alterar o meu texto. Vou clicar aqui, ó, e alterou somente onde eu selecionei. Ó. Veja que é justamente o que diz a questão. Ó. No Word, a opção que permite aplicar um efeito visual a um parágrafo, apliquei um efeito visual a um parágrafo, como sombreamento ou borda, ó, sombreamento ou borda, sem alterar a formatação do texto contido no parágrafo. Veja só que tinha um texto contido aqui, ele não alterou a formatação, continua vermelho, continua tamanho 12, continua negrito, sem problema nenhum. Então, qual é o nome desse recurso? Você marcaria a letra D, estilo de parágrafo. Beleza? Vamos voltar para a tela. Beleza, gabarito, realmente letra B. Questão 9. O recurso estilos, imagem abaixo, aquele mesmo anterior, o Microsoft Word 2016, poderá ser utilizado para adicionar uma aparência elegante, uma borda, por exemplo, e consistente ao conteúdo do documento. Para acioná-lo, o usuário poderá utilizar o recurso presente em qual guia? A guia que nós utilizamos ali foi a guia página inicial, gabarito, letra E. Lembrando, pessoal, que você pode aqui, ó, na página inicial, você vai ver que tem um grupo estilo, você tem vários estilos pré-definidos. Você pode criar seu próprio estilo, você pode limpar a formatação, você pode aplicar estilos, você pode modificar qualquer estilo aqui para a aparência que você desejar. Tanto é que se você clicar com o botão direito, ó, já está aqui a opção modificar. Você pode alterar, você pode mudar o nome, você pode removê-lo da galeria de estilos sem problema nenhum. Tudo isso você pode fazer com estilos. Beleza? Então, quando você abre aqui, ó, você pode dar um nome ao seu estilo. Você pode mudar a fonte, o tamanho da fonte, a cor.
Você pode colocar negrito, itálico, sublinhado. Você pode fazer alterações, tá certo? De tabulação de borda, idioma, numeração. Você pode colocar o que você quiser, efeito do texto. Tudo isso você pode fazer em estilos. Tranquilo? E isso encontra-se em qual guia? Na guia página inicial. Gabarito letra E. No Microsoft Excel 2016, qual opção permite mesclar células em uma planilha? Olha só, ele quer apenas mesclar. Essa questão você pode requerer a anulação dela. Por que eu posso requerer a anulação dela? Ele escreveu o nome equivocadamente, formatação de células. Ele queria que o gabarito fosse a letra A, mas só seria a letra A. O que é mesclar células? Mesclar células é quando você unifica duas ou mais células. Então você tem aqui, por exemplo, que a gente possa entender, eu tenho aqui ó, A e B, na linha 1. Eu seleciono A e B. Quando eu vou nas opções de formatar células, você vai perceber que dentro de alinhamento, quando eu clico com o botão direito, quando eu vou em alinhamento, eu tenho a opção de mesclar células. Não é formatação de células. Então, se eu for aqui, ó, vamos supor que você clicou com o botão direito. Você vai perceber que tem aqui, ó, formatar células. Beleza? O nome é esse, ó. Faz diferença no concurso. Formatação de células e formatar células. Tanto é que aqui, ó, na janela é formatar células. Aí você vai na guia alinhamento, e na guia alinhamento você vai perceber que em controle de texto, você está controlando o seu texto, você tem a opção que ele quer, que é mesclar células. Mas veja que o nome da janela é formatar células. Então, o gabarito deveria estar formatar células. Eu, particularmente, se fosse candidato, eu entraria com o recurso solicitando a anulação. Mas provavelmente a banca vai dar a letra A. Ela dá a letra A. Isso aí estaria passível de anulação. O gabarito aí que a banca fornecerá será a letra A. Mas o nome correto será o que? Formatar células. Beleza. Próxima questão, 11. Em relação ao comando mesclar e centralizar, que cai bastante em provas, o Microsoft Excel, qualquer um, em duas ou mais células, é correto afirmar, olha só, em duas ou mais células, ele une duas ou mais células selecionadas a uma célula maior e centraliza o conteúdo na nova célula. Tanto é que é unir, ó, mesclar é unir, centralizar, colocar no centro. Então, gabarito é a letra A. Essa opção está aqui na página inicial, no grupo alinhamento, e aqui você tem a opção de mesclar e centralizar. Olha o que ele disse para mim quando eu passo o ponteiro do mouse. Ó. Combine e centralize o conteúdo das células selecionadas em uma nova célula maior. Então, selecionei aqui, ó, selecionei A1, B1 e C1. E quando eu clicar em mesclar e centralizar, ele vai unificar essa célula em uma maior e colocar esse texto, ele vai ficar centralizado. Então, essa é a ideia de mesclar e centralizar. Portanto, o gabarito vai ser a letra A. 12. No que se refere ao comando mesclar e centralizar no Excel 2021, qualquer Excel, pessoal. Pode ser 2007, 2010, né? 2013, 2016, 2019, 2021, 365. Olha só, se eu quero mesclar e centralizar, tem que ser duas ou mais células. A banca, por exemplo, no CEP, ela sempre, em suas provas, ela coloca equivocadamente que é uma ou mais células. Ela já teve duas questões anuladas, porque para mesclar são duas ou mais células. Olha só, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Beleza? Torna todo o conteúdo inacessível não é função de mesclar e centralizar. Isso aqui é uma questão relacionada à proteção da célula. Tem nada a ver com mesclar e centralizar. Une as células selecionadas a uma célula maior e centraliza o conteúdo na nova célula. Está correto.
une a segunda célula à penúltima célula apenas. Então isso aqui não tem nada a ver, pessoal, porque na verdade você vai unificar duas ou mais células selecionadas. O gabarito aí é a letra B. Questão 13. O que é um firewall? Pessoal, quem faz prova de concurso de todas as bancas, por exemplo, Sebrasp, você vai fazer prova da Quadrix, qualquer concurso que você venha fazer aí, você vai perceber que ele fala de firewall porque o firewall ele trata de uma proteção. Justamente quando você vai utilizar a rede, é muito comum que invasores tentam, tá certo? Entrar através do teu sistema no computador, furtar dados, etc. Então o firewall ele vai trabalhar através de regras específicas no controle do tráfego entre uma rede interna e uma rede externa, no caso, entre a intranet e a internet. Ele vai fazer essa proteção. Então, a ideia do firewall é funcionar como uma espécie de filtro, beleza? Lembrando que o firewall ele pode ser tanto associado a algo físico, um hardware, como um software pessoal, software, beleza? Então, o firewall ele cumpre regras estabelecidas pelo sistema para que ele possa filtrar e bloquear o acesso não autorizado. Então, ele vai funcionar com o controle de tráfego. Então, essa é a ideia dele. Beleza. Então, olha só, o que é um firewall em relação à segurança na internet? Então, não é para bloquear anúncios, não tem nada a ver com criptografar dados, não tem nada a ver com acelerar a velocidade da conexão com a internet. Então, aqui você marcaria a letra D. É um sistema para detectar e prevenir ataques maliciosos na rede. Perfeito, você marcaria a letra D. Não tem nada a ver com armazenar senhas credenciar do usuário. Gabarito é a letra D. O firewall ele é um componente crucial da segurança na internet que atua como uma barreira entre uma rede privada e a internet pública. Ele é projetado para proteger a rede contra o acesso que não autorizado, tráfego indesejado e ataques maliciosos. O firewall pode ser implementado tanto em software como em hardware e trabalha examinando o tráfego de rede com base em regras pré-definidas. O firewall pode detectar e bloquear tentativas de invasão, como por exemplo os ataques de negação de serviço DDoS, ataques de força bruta, invasões de rede. Ele pode monitorar o tráfego de entrada e saída, filtrando os pacotes de dados com base em endereços IPs, portas de rede, protocolos e outras informações relevantes. Então ele é uma espécie de porteiro. Quando você contrata alguém para a portaria de um prédio, por exemplo, você diz quais são as regras que devem ser cumpridas para que alguém trafegue naquele ambiente. Do mesmo jeito, o firewall ele vai cumprir, como se fosse um porteiro, as regras daquela rede. Além disso, o firewall também pode fornecer recursos de registros e relatórios para ajudar na análise de possíveis ameaças e atividades suspeitas. É importante destacar que um firewall não é projetado especificamente para bloquear anúncios em páginas da web, criptografar dados confidenciais, acelerar a velocidade da conexão de internet ou armazenar senhas e credenciais de usuário. Embora existam outras soluções e recursos para essas finalidades, o firewall é principalmente voltado para a segurança da rede. Então, o gabarito aí realmente, letra D. 14. O software que monitora uma rede de computadores e bloqueia ou permite a liberação do tráfego de dados a partir de regras. Olha que interessante, a partir de regras. Olha só, regras pré-definidas. Olha que interessante isso aqui, ó, regras pré-definidas. Então ele está falando de quem? Uma prova recente, ó, Guarda Municipal da Prefeitura de São Cristóvão. Você marcaria para o O. Questão 15.
Você precisa de uma ferramenta de segurança que negue o acesso de usuários não autorizados a um determinado equipamento, ao host, a um determinado equipamento, ou arquivo que haja como filtro e proporcione uma barreira de proteção entre duas redes, a rede local e a internet, como regras restritivas. Para essa finalidade, você utiliza quem? Firewall. Beleza? Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Não esquece de curtir, né? Você tem que curtir, compartilhar, comentar, apertar o sininho para que você possa receber atualizações de quando eu postar novos vídeos no canal. Dá uma olhada aí, tem um acervo interessante de vídeos com questões que você pode baixar o material que está em PDF para que você possa incrementar seu arsenal para que no dia da prova você obtenha êxito, tá certo? Nessas questões de informática. Além disso, também eu te apresento o meu canal chamado de Jack Plus, onde eu coloco questões de várias outras disciplinas, como raciocínio lógico, matemático, LDB, etc. Tá bom? Dá uma visita lá nesse canal para que você possa ficar antenado com questões que são do interesse do concurseiro, beleza? Então, espero ver vocês nas próximas aulas. Até mais.